bom dia. A partir de agora tem mais uma edição do Hora Geral e nós estamos na Santa Cecília TV, abrindo a programação desta semana. Tudo bem com você? Nós temos o site euestoucomvocê.com.br, temos também no site as informações, temos também as oportunidades de emprego, os programas que podem ser reapresentados, que podem ser revistos, né? Você que de repente não conseguiu assistir, você pode revê-los no site euestoucomvocê.com.br. Temos o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br e o telefone que é o 3041-6777. Esse é o telefone que está à sua inteira disposição. O nosso convidado de hoje, eu vou fazer um programa especial por causa do tema, um tema importantíssimo. Vamos conversar com o doutor Adi Ciotti. Ele é advogado especialista em direito tributário e empresarial. E é claro, muitas perguntas, muitas dúvidas surgem e nós vamos, através do doutor Adi, saber alguns dos principais gargalos que envolvem, por exemplo, as operadoras de planos de saúde. Doutor Adi, bom dia. Bom dia, obrigado pela Douglas. sua participação, fique à vontade. Eu fiz questão de convidá-lo, uma porque eu já o conheço há um bom tempo e esse tema deixa a população muito preocupada. Vamos já ao primeiro tema, que é com relação aos planos de saúde. Tristemente, nós temos visto nas manchetes de jornais o fechamento de algumas maternidades. E o que elas reclamam é uma reclamação que já dura um bom tempo com relação a alguns médicos, que é o repasse que as operadoras de saúde fazem para os hospitais e também para os consultórios. E o que é interessante, doutora Adi e amigos do Hora Geral, é que muitas vezes, quando você precisa de uma consulta, por exemplo, você liga, a primeira pergunta da atendente é plano de saúde ou é particular? É plano de saúde. Olha, agora a gente já tem agendamento para julho. E, vamos supor, você desliga, dá uns 5 minutos, liga, faz uma consulta, fala assim, é particular. Pode ser amanhã à tarde, ou seja, incrível que essa é uma prática comum e que nos deixa preocupados. Poxa, se eu pago um plano de saúde, o mínimo eu tenho que ter um retorno dele, porque eu quero ter mais segurança na hora que precisar. Doutora Adi, entre outros questionamentos, vou começar por este. Esse é um relato muito comum que nós ainda nos deparamos nos dias de hoje? Muito comum. Todo consultório médico, todo escritório que milita nessa área recebe esse relato. Agora, nesse caso, o que a pessoa, o que o segurado, ele pode fazer nesse sentido? Ele deve procurar a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, né? Fazer a reclamação e a ANS toma providência contra o plano ou não contra o cooperado, mas contra o plano que não dá o repasse devido, que faz um pagamento ínfimo perto do atendimento. Agora, assim vamos tentar ver os dois lados, doutora Adi. Quando a gente fala num pagamento ínfimo, num pagamento pequeno, isso já foi tratado na hora. Tipo, a operadora fala assim, olha, eu sou operadora, você é o prestador de serviço. Seguinte, vamos fechar uma parceria? Vamos. Só que eu vou pagar nessa tabela. O que significa? Essa tabela, ela não é atualizada há anos? Não está atualizada há anos. Eu não vou te precisar qual tipo de plano, mas tem pagamentos assim de uma consulta ser R$19. R$19? R$19. Não dá nem para comprar uma pizza. R$26. E o médico, ou a clínica, ou seja lá o atendimento que for. Ou a instituição hospitalar, por exemplo. Ele demora, às vezes, 3 meses para receber aquela consulta. Quer dizer, já é um valor totalmente pequeno. Ainda tem esses 2, 3 meses do repasse. Vamos lá, cada um tem uma data lá que fixou. Então, ele trabalha do dia 10 ao dia 5. Certo. Entrega a documentação lá para a operadora. Aquela operadora leva praticamente 30 dias para faturar e depois pagá-lo. Agora, nesse caso, eu fico imaginando, doutora Adi, o telespectador que tem um plano de saúde, se ele demora 90 dias para pagar, o que acontece com ele? Está excluído. Ele não tem mais o plano. E aí não tem nenhum direito do consumidor que possa ajudá-lo, apoiá-lo, defendê-lo? Não existe o apoio pelo direito do consumidor de que, para que ele saia... Você entende que o plano de saúde, você paga antecipado.
Sim. Fechei um plano de saúde agora. Você já pagou o mês. Já paguei o mês, antecipadamente. Você já pagou antecipadamente. Então, no 90º dia de que não houve o pagamento, em tese você está atrasado com uma mensalidade. Sim. Porque eu já paguei antecipadamente. Você já pagou antecipadamente. Então, a operadora também não pode te excluir dessa forma. Mas ela te exclui, te negativa nos cadastros de inadimplente, podendo até protestar o título. Agora, nesse caso que nós estamos passando atualmente aqui na cidade de Santos, eu não quero ser radical no intuito de falar, então vamos acabar com as operadoras de plano de saúde, mas eu não vejo uma movimentação maior além de uma manifestação no domingo retrasado na Praça Independência de algumas gestantes protestando pelo fechamento da maternidade e no dia seguinte, numa segunda-feira, com relação, acho que foi dia 7, se não me engano, de alguns profissionais protestando pelos baixos repasses dessas operadoras de saúde. Qual o próximo passo nesse sentido para tentar, não digo sensibilizar, mas fazer com que as operadoras que faturam e muito, né, possam melhorar ou aumentar essa tabela? Eu entendo que as operadoras deveriam fazer realmente a tabela AMB, que é da Associação Médica Brasileira. Mas, por qualquer motivo, elas não aplicam isso. O motivo que todos nós desconhecemos. Tá? É o acordo dela, a operadora, com os médicos, com os médicos, com os hospitais, com as redes de atendimento. Tá? E, se ela aplicar realmente a tabela AMB, o valor do pagamento será um pouco maior. Tá? Agora, antigamente, o plano de saúde, quantos segurados ele tinha perto de hoje? Muito poucos, comparado hoje, que quadruplicou, quintuplicou. Tá. Isso fazia com que o segurado tivesse um bom atendimento, tivesse um bom profissional, tivesse um excelente atendimento no hospital. Tá? Não que ele não tenha esse atendimento hoje. Sim, quem reclama é que está recebendo menos. Tá? Como que pode um profissional da área de saúde, que estudou aí 8, 10 anos para se formar, receber 400, 500 reais por um procedimento cirúrgico? E nós colocamos um vídeo, inclusive, aqui do Dr. Marcos Boteon, ele que é médico, inclusive responsável, acho que diretor técnico, se não me engano, do Hospital da Beneficência. Ele fez um vídeo bem amador, após uma cirurgia, indignado que ele recebeu por uma cirurgia menos de 600 reais, algo em torno de 300 reais, e ele precisou arrumar um aparelho de ar-condicionado. Aí o rapaz foi lá, instalou e tudo mais. Só nesse serviço o profissional levou 600 reais, sem demérito ao profissional da área de refrigeração, por exemplo, né? Mas só para fazer esse tipo de comparação. Lógico, uma cirurgia, e o Dr. Marcos Boteon colocou muito bem, você está lidando com vidas, você tem que ter aí uma especialidade, um cuidado muito grande, porque você está fazendo uma cirurgia ali de uma pessoa que, se houver algum erro, essa pessoa pode vir a falecer. Diferentemente, quando você pega um equipamento, por exemplo. Você vê, você leva teu carro na revisão, a primeira hora de mão de obra é mais de 200 reais. Como que esse profissional de saúde, num procedimento que pode durar horas, como você mesmo mencionou, está lidando com a vida, num procedimento perigoso que lida com a vida da pessoa, ele ganha menos de 300 reais. Agora, doutora Adine, nós estamos liberando o 3041-6777 para que o telespectador possa tirar suas dúvidas. Existem alguns procedimentos, eu não sei se esses procedimentos são procedimentos normais. Eu também julgo algo totalmente retrógrado. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, você tem que ir na operadora, pegar uma senha, esperar para ter autorizado e, dependendo do tipo de cirurgia, você tem que marcar uma perícia, retornar para que um profissional do plano de saúde vai verificar se aquela cirurgia você está apto, se de repente a cirurgia é sua, para depois liberar. Ou seja, não existe uma confiança da operadora de saúde com os profissionais credenciados. Ou seja, se eu tenho meu médico, por que eu tenho que ir no médico da operadora? Se ele é credenciado... Ela força isso
justamente o que está acontecendo? Muitos procedimentos são negados. Sim. Vamos generalizar. 100% dos procedimentos são negados. Estou generalizando de forma drástica. Tá? Você tem um exame genético para fazer sobre o câncer. A operadora não libera. Nenhuma libera. Aí qual o procedimento? Não se faz a cirurgia ou se faz e depois pega uma nota e Não. depois tenta... Procedimento, primeiro lugar, procurar um colega especialista em plano de saúde, notificar a operadora, dizendo, olha, eu tenho direito, você não vai liberar? Eu vou entrar na justiça. E o juiz determina o procedimento. Porque o que vale é o relatório do médico. E essa decisão judicial, ela demora ou não? Não, essa decisão judicial é rápida. Normalmente, entre a notificação e o procedimento não pode passar de 20 dias. Agora, doutora Adi, o que nos deixa preocupado é o seguinte, a pessoa às vezes detecta que tem uma enfermidade, ou seja, já é um desgaste emocional, não só para a pessoa como para a família, ainda tem que entrar nessa disputa junto com as operadoras de planos de saúde. Poxa, por que isso não funciona direito? O senhor tem informações de que em outros países a operadora ela respeita mais o seu usuário ou não? Todos os locais ela respeita. Menos no Brasil? Menos no Brasil. A nossa legislação ela é falha ou falta fiscalização? Falta fiscalização. Falta fiscalização da Agência Nacional e do próprio Judiciário. O Judiciário fiscaliza da medida que você denuncia. A Agência Nacional fiscaliza da medida que você denuncia. Então, pelo que o senhor está relatando, existe aí uma falha por parte da população. Da população. De não denunciar. Ainda existe um número significativo de pessoas que pensam, não adianta nada, deixa para lá. É o deixa para lá que chega nesse ponto. O fato de entrar em contato com a ANS é tão fácil como uma Anatel, por exemplo? Você entra em contato com a ANS, ela vai pegar todo o relato, vai te gerar um protocolo. Ela te dá 10 dias para solução e resposta. E, logicamente, é a ANS que vai cobrar da operadora. Vai cobrar da operadora. A operadora, não fazendo o procedimento, não justificando, ela toma uma multa. Essa multa pode vir de várias formas. Ela pode ser só pecuniária, como ela pode ser uma multa, inclusive, de proibição de venda do plano, como recentemente, o senhor deve ter visto nos jornais, que uma relação, né? Que vários planos foram proibidos de comercializar aquele seguro-saúde em virtude da quantidade de multas da ANS. Agora, doutora Adiciotti, agora uma pergunta como cidadão. Né? Eu faço de conta que eu não sou jornalista e a doutora Adi não é advogado. Poxa, por que o governo não entra com uma força mais severa para tentar minimizar esses problemas? Porque a gente está citando problemas que envolvem cifras, ou seja, o plano de saúde ele não presta um serviço, um favor. Ele simplesmente deveria, né, retribuir aquilo que o usuário faz através da mensalidade. Da mensalidade. E não são mensalidades, doutor Adi, tipo, não é R$50, não é 30. Eu tenho um amigo, a mãe dele é viúva e ela paga, só ela, de plano de saúde, de uma operadora, uma operadora de plano de saúde conhecidíssima, R$1.700. Eu falei para ele, caramba, ele falou, Douglas, ainda bem que o meu pai deixou uma boa aposentadoria, uma boa pensão para minha mãe, isso não é problema, mas ela gasta 1.700, essa senhora tem 86 anos. Aí eu falei assim, poxa, só isso? E um outro aspecto, doutora Adi, falei assim, e os medicamentos? Essa operadora, você consegue tirar mais barato? Não, esses 1.700 é só o plano de saúde, atendimento médico. A gente ainda tem uma despesa com o médico. Sabe o que eu estou lembrando, doutora Adi, amigos do Hora Geral? Não é nem para rir, é só para refletir. Acho que era o Sérgio Brito que fez uma música, você lembra? Tem que pagar para viver, tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer. Né? Lógico, eu acho justo que tenha que pagar, mas um valor que pelo menos você tenha o retorno. Você tem retorno. Nós não estamos tendo retorno. Se nós levarmos em consideração que o plano de saúde, qualquer um, não vamos mencionar nome, sim, nem cidade de atendimento, nada disso. De cada 100 negativas, de qualquer tipo de procedimento, quantos vão cobrar lá na justiça?
Muito pouco, né? 5%? É. 10%? Então é lucro para a operadora essa ação, porque ela já deixou de atender o restante. Tá? Nós, infelizmente, nós estamos vivendo assim. O leigo, a população, ela não ajuda. Tá? Nós que temos um pouco mais de acesso a jornais, temos um discernimento significativo, nós vamos atrás. Agora, A maioria não vai. a maioria não vai, a maioria, não vou, deixa para lá. O senhor sabe, doutora, Adi, eu fiz um comentário uma vez, publicamente, volto a repetir, algumas pessoas, alguns políticos, e aqui eu não estou culpando os políticos, mas eles é que acabam intermediando uma consulta, uma internação. Sim. E eu cheguei a comentar publicamente, tinham até outros políticos numa roda, eu falei assim, a população não deveria depender de políticos para conseguir uma consulta, uma internação. É algo que tem que estar à disposição de todos. De todos. Não é constitucional? É constitucional. Direito à saúde. Então, por que a gente tem que sempre... exatamente. Então, por que a gente tem que sempre precisar de alguém para ajudar? Né? Exatamente, porque nós acostumamos assim e não batemos o pé no passado. Olha, nós precisamos disso, vai ter que ser assim. O senhor sabe disso como jornalista. O senhor deve receber aqui inúmeras reclamações, das quais o senhor não pode interagir. Concordo. E olha, e por falar em reclamações, doutora Adi, tem uma pergunta chegando da Raquel da Encruzilhada. Há alguma lei que possa garantir o respeito e a atenção aos pacientes nos atendimentos? Não aguento mais consultas extremamente técnicas e mecânicas. Outro relato. A lei que existe é o artigo 5º da Constituição, o direito à saúde, tá? O Código de Defesa do Consumidor e a ação própria. Ela vai ter que entrar com uma ação, ela particular, vai ter que entrar com uma ação para garantir o direito dela na operadora de saúde. Todas as operadoras, até 1998, punham lá um determinado contrato padrão que você assinava da maneira deles. Sim. De 1998 para cá, a Lei 9656, ela alterou e regulamentou alguns procedimentos. A medicina evoluiu, então ela tinha que alterar. Tá? Alterou e todos aqueles anteriores a 98, planos anteriores a 98, o segurado tem direito a todos os procedimentos. A seguradora ela não pode impor dia limite de UTI, ela não pode pôr dia limite de internação no quarto. Isso quem fez até 98? Até 98 tem direito a tudo. Passou de 98? Ela regulamentou, a Agência Nacional e a Presidência da República, o que eles fizeram? Editaram a Lei 9656 de 98, aonde a própria diz, procedimento, cirurgia de obesidade mórbida. Por exemplo? Por exemplo. Tem direito à cirurgia de obesidade mórbida o paciente que tem de tanto a tanto. Lá tem uma classificação de IMC. Tem direito, inclusive, à fertilização in vitro, a reprodução humana. A própria Lei 9656 já menciona isso. Agora, nós particulares não corremos atrás dessa lei, não corremos atrás do nosso direito. Agora, os que correm conseguem o atendimento. Doutora Adi, o que o senhor está falando eu entendi perfeitamente. Acredito que o telespectador também. Parem rapidamente para analisar, ou seja, a preocupação que as operadoras de plano de saúde têm em ver o seu lado não é a mesma preocupação que o usuário tem em ver o seu lado, Sim. o seu interesse. Sim. Entendeu? Porque a operadora lá tem um corpo jurídico, ela vai colocar um contrato, que também o senhor como advogado pode especificar. Você pega um contrato com 10, 8 páginas, letras miúdas, assina aqui, na pressa até de você achar que está fazendo um plano de saúde, você assina. Tem como pedir uma cópia, levar para um advogado e depois eu devolver, ou tem que ser na hora? É obrigatório eles fornecerem a cópia antes da assinatura, durante o procedimento e após a aquisição do plano, com a assinatura da diretoria do plano também.
Eu fico preocupado porque às vezes as pessoas, com as pessoas idosas, as pessoas humildes, sempre as pessoas humildes, ah, tá bom, querido, eu não sei que eu estou assinando, mas eu confio em você, hein, minha filha. Ah, pode assinar. Que a funcionária também não tem nada a ver com isso. Ela é uma funcionária que está trabalhando para a operadora. E aqui, doutora Adi, muito rapidamente, eu não estou criticando os planos de saúde. Até porque existem planos de saúde e planos de saúde, né? Sim. Mas a gente observa essa discussão, eu fiz questão de trazer no programa, que é uma diferença muito grande no repasse. Que eu, se fosse um responsável, um plano de saúde, uma operadora de plano de saúde, eu ficaria com vergonha. Porque uma consulta R$16 não dá nem para pagar uma pizza. Não dá para tomar o café da manhã na padaria. Entendeu? Vai numa padaria tomar um café da manhã, quanto que você vai Agora, gastar? doutora Adi, eu vou mais longe. Se de repente eu pago R$20 de plano de saúde e uma consulta é 16, opa! Aí tá certo. Aí ele fala, mas não, pô, no mínimo você vai pagar R$400, R$500. Não. E outra, não é todo mês que você tira a consulta médica. Não. Eu tenho um caso no escritório, voltando à sua amiga, que tem 80 e poucos Isso, anos. a mãe de um amigo. R$1.700. R$1.700. Tem uma senhora, minha cliente de escritório, ela tem 91 ou 92 anos. O filho dela, que é meu amigo, meu cliente, ele chegou no escritório e falou, eu estou com um problemão. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, minha mãe ficou, não sei se foram 6 meses ou 8 meses internada no hospital de São Paulo, teve um AVC, foi mandada embora do hospital para casa e tinha que ter o atendimento domiciliar. Pura e simplesmente cortaram do dia para não, agora não pode mais e acabou. E aí ele me procurou, eu falei, dá a documentação, deixa eu dar uma lida. Falei, desde quando que você tem o plano de saúde? Nossa, se duvidar. Desde 1979, 1980. Antes de 98. Antes de 98. Falei para ele, deixa aqui comigo. Eu levei mais ou menos 3 semanas entre a notificação, eles não responderam, entrar, e o juiz conceder a liminar. O juiz concedeu a liminar com uma multa diária para a operadora de um valor expressivo, tá? Mas um valor muito expressivo. Tá? A operadora ainda levou 25 dias para começar o atendimento domiciliar. Houve procedimento penal nessa liminar. Como a operadora não quis, no início, mandar o que a gente chama de home care, eu informei o juízo, olha, notificada dia tal, até agora nada. Entendo que houve descumprimento de ordem judicial. O juiz determinou instauração de inquérito e cumprimento à força. 20 e poucos dias depois que começou o atendimento. Nesse período ainda, o meu cliente vinha pagando. Quer dizer, nesse caso, o seu cliente procurou um advogado. Exatamente. Quantas pessoas, de uma forma sensibilizada, fazer o quê? Ela teve que vir para casa. Eu não sei o que fazer. Aonde nós vamos parar? Esse país não tem jeito. Mas nós temos uma parcela de responsabilidade. Nós temos. Eu digo o seguinte, todos devem procurar um advogado. Não tem advogado de confiança? Vai na OAB. Vai na defensoria. Vai na defensoria, manda e-mail. Todos os advogados hoje possuem e-mail, até porque nós hoje trabalhamos via eletrônica. Hoje o processo eletrônico nos fóruns deixou a nossa vida mais tranquila e os documentos mais fáceis de visualizarem. Tá? Procura alguém, manda um e-mail, fala, olha, eu estou com esse problema, tem alguém que pode me atender? O que o consumidor do plano de saúde, ou o consumidor de modo geral tem medo, é de pagar os honorários do advogado, é de pagar uma consulta do advogado. Mas ele não tem ideia que, às vezes, uma consulta do advogado e um procedimento desse vai sair muito mais barato para ele, porque ele vai pagar uma vez. Nesse caso, o seu amigo, por exemplo, saiu bem mais barato de pagar o serviço de um advogado do que, de repente, a vida da mãe, né? Exatamente. E o pagamento mensal do home care que ele estava fazendo. Exato. Então, nós consumidores, nós, população, temos que passar a pensar desse lado. Eu pago o advogado, sai mais barato.
Doutor Adir Ciotti, advogado tributarista empresarial, conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral, nesta manhã especial. Doutor Adir, eu falei o seguinte, um rápido intervalo, peço a licença. O Rogério Santos do Gonzaga também ligou no 3041-6777, tem perguntas, mas após o intervalo. A gente volta rápido.